E se aquela ideia de que somos prisioneiros do nosso DNA estiver, na verdade, completamente ultrapassada? E se não formos apenas vítimas da nossa hereditariedade? Hoje, a gente vai analisar como uma nova ciência está, literalmente, virando a biologia de cabeça para baixo e sugerindo que temos muito mais controle sobre a nossa vida do que jamais imaginamos. Olha, vamos começar com essa reflexão do autor da nossa fonte de hoje. É uma pergunta que ele mesmo se fez num momento em que se sentia totalmente preso pela própria biologia. Mas a resposta que ele encontrou na ciência pode transformar completamente o jeito que a gente se enxerga. Para começar, vamos entender a ideia que dominou o pensamento científico por décadas. Aquela crença de que os nossos genes são o nosso destino, um roteiro que já vem pronto e não pode ser mudado, entregue no dia em que a gente nasce. Pois é, essa é a base do tal determinismo genético. A noção de que se uma pessoa nasceu com um suposto gene da felicidade com defeito, ela está condenada a uma vida infeliz. Ou que ter casos de câncer na família significa ser uma bomba relógio. É uma visão que, convenhamos, tira todo o nosso poder, né? E aqui a gente vê o X da questão, a grande virada de chave. De um lado, o controle genético, a ideia antiga de que somos só passageiros na nossa própria biologia. Do outro, o controle epigenético, a nova ciência que nos coloca no banco do motorista. O ponto crucial é que a epigenética não muda o gene em si, mas funciona como um interruptor, sabe? Ela muda o jeito como o gene se manifesta, baseado nos sinais que vêm de fora. Então, o que é essa tal de epigenética afinal? Pensa nela como se fosse uma ponte entre o mundo aqui fora e o universo dentro de cada célula. São os sinais do ambiente, e aí entra tudo, tá? Nutrição, estresse e o mais importante, os nossos pensamentos que dizem aos genes o que eles devem fazer. Mas para a gente entender de verdade como a epigenética funciona, a gente precisa primeiro consertar digamos, um mal-entendido gigantesco que a biologia ensinou por mais de 50 anos. E a resposta está numa pergunta bem simples sobre quem realmente manda dentro da célula. Essa é a pergunta que muda o jogo todo. Se o núcleo, com o DNA, é o centro de comando, a torre de controle, se a gente arranca ele de lá, a célula deveria morrer na hora. Faz todo sentido, certo? E aí vem a grande reviravolta. Quando os cientistas removem o núcleo, a célula não morre. Pelo contrário, ela continua vivinha da Silva, se mexendo, comendo, se comunicando com outras células. Isso prova, sem sombra de dúvida, que o que quer que estivesse no controle ainda estava lá. O cérebro? Bom, não era o núcleo. Então, se o núcleo não é o cérebro, o que raios ele é? Bom, ele guarda as plantas baixas, os projetos de DNA para construir as peças da célula. A principal função dele é a reprodução. Como o autor brinca, o núcleo é, na verdade, a gônada da célula. E ele ainda diz que a ciência, por muito tempo dominada por homens, confundiu o cérebro com o órgão reprodutor. O verdadeiro chefão, então, é a membrana, a pele da célula. Ela é a interface com o mundo. É a membrana que tem os sensores para ler os sinais do ambiente e as peças para executar as respostas. A inteligência da célula mora ali, na superfície. Ok, para visualizar como essa membrana funciona, vamos pensar numa coisa bem simples. Um sanduíche de pão com manteiga. Imagina que as fatias de pão são as camadas de fora, que ficam em contato com a água. E no meio, o recheio de manteiga, que é pura gordura, puro óleo. Essa camada de manteiga, essa gordura, é essencial. Ela cria uma barreira que separa o que está dentro da célula do que está fora. É tipo um segurança de boate. Mas aí fica a pergunta, se nada passa, como é que a célula sabe o que está acontecendo do lado de fora? É aí que entram as azeitonas. No nosso sanduíche, as azeitonas são as proteínas. Pensa assim, uma azeitona sem caroço é como um túnel, que deixa algumas coisas passarem. Já uma azeitona recheada é um sensor, nada passa por ela. Mas quando um sinal encosta ali, ela muda de forma e manda uma mensagem para dentro da célula. É exatamente assim que a percepção do ambiente vira uma... Beleza, isso tudo de célula, membrana, sanduíche, é fascinante. Mas e a gente? Como é que isso tudo se aplica a um ser humano que tem trilhões de células? Aqui está a grande sacada. O nosso corpo é como se fosse uma comunidade com 50 trilhões de células. E qual é o ambiente dessa comunidade? É a nossa mente. As nossas percepções e crenças são traduzidas em química, que é liberada no sangue. E essa química vira o sinal ambiental que controla o que as nossas células fazem. Isso explica de forma brilhante dois fenômenos poderosos. O efeito placebo, que é quando acreditar que um remédio falso vai curar, cura de verdade. E o prêmio sombrio dele, o efeito nocebo, que é quando uma crença negativa pode deixar uma pessoa doente. A mente é quem dá as cartas.
Olha só esse estudo incrível sobre cirurgia de joelho. Um grupo de pacientes recebeu a cirurgia de verdade. Outro grupo recebeu uma cirurgia fake. Os médicos só fizeram um cortezinho na pele e costuraram. O resultado? O grupo da cirurgia de mentirinha relatou o mesmo alívio da dor e a mesma recuperação do grupo que foi operado de verdade. A biologia deles não respondeu à cirurgia, mas sim à crença de que tinham sido operados. E o efeito nocebo pode ser fatal. É o caso trágico de Sam Lond, um paciente que foi diagnosticado com um câncer terminal e que morreria em semanas. E de fato ele morreu. Só que a autópsia revelou que o câncer dele era minúsculo. Ele não morreu da doença, ele morreu da crença de que morreria da doença. Certo. Então, se as nossas crenças são tão poderosas assim, a pergunta de $1 milhão é: de onde elas vêm? E mais importante, dá para mudar essas crenças? Acontece que a maior parte da nossa programação fundamental acontece quando somos bem pequenos, até uns 7 anos de idade. Nessa fase, o cérebro de uma criança funciona num estado que é praticamente hipnótico. É como um gravador ligado, sem filtro. A criança simplesmente observa e baixa os comportamentos e as crenças dos pais, da família, e isso tudo vai direto para o subconsciente. E aqui está o pulo do gato. A maior parte do tempo, a nossa vida não é guiada pelos nossos desejos conscientes, mas sim por esses programas que rodam no subconsciente. Então não somos vítimas dos nossos genes, mas podemos ser vítimas da nossa programação. A boa notícia? Programas podem ser reescritos. Então a gente fecha essa análise com esta reflexão. As células do nosso corpo estão o tempo todo escutando os pensamentos e as crenças da nossa mente. A questão, então, não é se a biologia pode ser mudada. A verdadeira questão é qual programa está rodando no nosso subconsciente neste exato momento. A chave, ao que parece, não está em reescrever nosso código genético, mas em reescrever o código das nossas crenças.